Pronto. Então, nós estamos começando o bate-papo aqui com a LBCA. Privilégio ter o Ricardo, o Dr. Gustavo aqui com a gente. E eu queria deixar aberto para vocês começarem a perguntar aí. Vamos lá? Who is the first? Elton? Bora. Bora. Então, seguinte. Boa noite, obrigado aí pela... Se você quiser abrir tua câmera, pode abrir também. Legal. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Minha pergunta é com relação a empresas que vão fazer de tudo para justificar o uso dos dados. Então, por exemplo, vamos imaginar uma academia que ela comece a perguntar a opção sexual das pessoas. E aí a gente começa a imaginar qual seria o sentido, né? Então, a princípio você fala, bom, o cara tá louco, não tem que perguntar isso. Só que ele vai lá e fala, não, eu quero saber se eu preciso investir num terceiro vestiário. De repente, pessoas não querem se trocar perto de pessoas, por exemplo, mulheres perto de lésbica e, sei lá, homens com homossexuais. E eu, como dono da academia, preciso precaver esse tipo de coisa, visto que hoje tudo é permitido. O fato dele começar a inventar ou começar a vislumbrar sentido real para começar a fazer perguntas, isso é válido? Olha, aquela pergunta a gente já começa no turbo, né? No 220. O César fez até uma brincadeira. A gente tem um colega nosso que está em Portugal e eu vou fazer referência ao que está acontecendo em Portugal. Lá já existe a lei, né, há mais tempo, já tem uma agência nacional constituída e questões como essa, elas, igual existem em matéria tributária, as empresas formulam consultas à Receita, por exemplo. Questões, assim, bem polêmicas como essa, muitas vezes as empresas na Europa e aqui no Brasil vão fazer questionamentos, mais ou menos assim. Agência, o que eu faço diante dessa circunstância? Porque vocês já devem ter visto com o César, a Lei Geral de Proteção de Dados fala muito da finalidade. Para que você vai obter os dados? Você concorda que um exemplo como você deu, que você sabe que é polêmico, tem os dois lados? Como um administrador, um gestor de uma academia, ele tem um interesse muito provavelmente legítimo de simplesmente atender uma demanda de banheiros exclusivos. Ele tem esse interesse. A questão é o que ele vai fazer com isso. Então, eu estou partindo do pressuposto que ele tem uma finalidade muito, muito específica. Né? Eu não sei se o Paulo quer contribuir, colaborar, mas assim, questões como essa, por exemplo, a gente tem um exemplo que eu peguei lá de Portugal, uma fábrica, uma indústria quer colocar uma câmera a mais na saída do banheiro. E ela, na dúvida de como que a Agência Nacional de Proteção de Dados de Portugal ia encarar esse assunto, ela formulou uma consulta. Posso fazer isso? Então, aí veio a resposta da agência. Então, uma situação como essa, e você pode interpretar de dois lados. Se você não cria um banheiro, por exemplo, se ele não pergunta, um consumidor pode ir lá na frente reclamar de discriminação. Não estou me sentindo atendido em nenhuma das opções dessa academia. Você concorda que para o empresário sempre é difícil? Sim. Né? Então, assim, se ele não pergunta, aí, poxa, você não quer nem saber, você não se interessa, então eu não sou especial para você. Né? A gente que mexe muito com o direito do consumidor, a gente, nesse assunto, a gente já começa a ver uma tendência, infelizmente, de alguns advogados de procurarem criar provas para depois entrar com um eventual processo. Né? Então, aqui você fica com esses dois lados. Poxa, ouvindo você falar, talvez como empresário do segmento, você fala, poxa, olha que iniciativa bacana, né? Ele quer mais que o consumidor dele se sinta bem no espaço, na academia, que é um ambiente, né, que as pessoas vão, frequentam, se conhecem, mas só que você vai ter de outro. Então, você precisa ter essa informação para executar o seu contrato, para conhecer o seu público. O que você não pode é fazer nada diferente do que você disse nesse exemplo, entendeu? Uma utilização indevida dessa informação. Nesse ponto, o segredo sempre é a finalidade, entendeu? Se você fizer o desvio de finalidade, aí você não vai estar em conformidade com a lei. Mas se você mantém a finalidade pela qual
você tem o legítimo interesse ou você informou o titulado, você pode usar sem problemas. Entendi. Mas, doutor, não cria uma discriminação nesse caso específico? Qual discriminação? No criar um banheiro, a pessoa não pode se sentir discriminada? Então, assim, aí a gente até sai um pouco da questão até da proteção de dados, né? Porque, ó, veja um exemplo que eu tentei passar para vocês. Como uma pessoa pode também, daqui a pouco, a gente não sabe para onde que vai a sociedade, se sentir discriminada por não ter um banheiro para ela. Você concorda comigo? Concordo. Então, assim, o que é certo hoje, e a gente tem vivido nessa nossa sociedade, aí que a gente fala de VUCA, né, de tantas mudanças, eu não consigo precisar para você, e olha que eu gosto de estudar o futuro, o pessoal até brinca de futurista, mas assim, eu não sei qual que é a reação dessas pessoas daqui a 2, 3 anos. Se elas vão desejar um atendimento exclusivo, por exemplo, e aquele estabelecimento que não tiver, pode também ser considerado um estabelecimento que está fazendo uma discriminação. E aí, acho que a gente até cede um pouco aí a questão da proteção de dados. Sim. Marcelo. Não, eu estou aqui pensando numa situação, não sei se, por exemplo, o relatório de impacto tem alguma coisa relacionada a isso, mas, por exemplo, como é o caso do... se ele, antes de colocar em prática determinada atividade, registrasse isso no relatório de impacto, dizendo a finalidade, se isso mudaria digamos que a postura da autoridade na hora da penalização. Se existe alguma relação do relatório de impacto com a ação que você vai tomar, mantendo isso em registro antecipado. Sem dúvida, eu acredito, esse é um bom ponto. Tudo aquilo que você colocar no relatório de impacto, porque aí complementa com o que o Paulo disse, que é a questão da finalidade. Nesse relatório de impacto, você vai dizer, olha, eu obtenho esses dados pessoais, eu utilizo esses dados pessoais para essa finalidade. Legal, a agência vai falar assim, bacana então, já sei o que você faz. E aí, o que a agência vai ficar de olho? Se você utiliza essa informação para outra finalidade. Você, nesse mesmo relatório, vai dizer como esses dados são protegidos. De repente, se acontece um vazamento, algum tipo de incidente de segurança, a agência vai voltar para você se, por exemplo, você não estava cumprindo com aquilo que você disse que fazia no relatório de impacto. Então, assim, o relatório de impacto, né, é uma manifestação das boas práticas da companhia, então é muito bom você dizer, só que se acontece qualquer coisa, depois você tem que comprovar que aquilo que você fez, você estava seguindo, que aquilo que você disse, você estava seguindo. Exato. O relatório de impacto ele vai servir até para aplicação de atenuantes em caso de incidente com dados. Então, quando você define as finalidades e as bases legais que justificam cada finalidade dentro do seu relatório de impacto, demonstra que você já iniciou um processo de conformidade e, além disso, também demonstra que se preocupou com a proteção do dado do titular. Então, isso vai servir sempre como um atenuante. Isso é sempre uma boa prática. Então, o relatório de impacto, então, na verdade, ele deve ser dividido em sessões, na verdade, né? Algumas que você relata o dia a dia, ou relata o que você fez antes da lei, e outras relacionadas ao que você vai fazer para o cumprimento da lei, é mais ou menos isso? O relatório de impacto, né, ele não é claro ou específico para dizer o que deve estar contido nele. Né? A gente pega como exemplo principal de um relatório de impacto aquilo que está descrito dentro da GPDR europeia. E o relatório de impacto é um conjunto de documentos, tá? Então, nesse conjunto de documentos devem haver alguns básicos, vamos assim dizer. O primeiro é o data cycle, né? Você precisa mapear os dados dentro da empresa, por onde entra, quem armazena, por quanto tempo fica, qual é a finalidade, qual é a base legal para o uso daquele dado.
Um outro documento é o Risk Assessment, é você saber quais são as pessoas, qual é o nível de segurança que você aplica. Além disso, você vai criar também um mapa de fluxo, um fluxograma dos dados, para você demonstrar para a autoridade que em tal área tem o controlador, o operador, o DPO atua de uma certa forma. Isso tudo você utiliza preventivamente. Mas no dia a dia, esse relatório vai ser complementado com todas as ações de treinamento e todos os documentos advindos desse tipo de mapeamento. Então, todo o treinamento que você der na empresa, você vai adicionar no relatório de impacto. Para você dizer assim, com relação à governança prevista lá no artigo 50 da lei, eu dei esse tipo de treinamento para a minha equipe. Além disso, você vai também juntar tudo aquilo que você fez em termos de segurança da informação. Então, o relatório de impacto é algo que ele não vai ficar pronto quando você implementa a lei. Ele sempre vai ser complementado de forma a comprovar que a empresa está buscando a conformidade de todos os seus funcionários, né, inclusive terceirizados também, na proteção de dados. Então, todo documento que evidencia o Privacy by Design, todo documento que identifique um determinado treinamento ou uma auditoria sobre proteção de dados, a gente recomenda que faça parte da composição do relatório de impacto. Muito bem, Ricardo, tira uma dúvida minha. Nós temos na nossa empresa lá 200 e tantas câmeras lá que elas fazem gravação de processo, né? Processos operacionais, então passam pessoas ali. De fato, nós estamos colhendo assinatura, explicando qual é a finalidade daquilo lá, né? Que a gente fala, isso foca a segurança e garantir ali estabilidade dentro do processo. Se de repente, num futuro próximo, uma pessoa que está ali, ele pedir para fazer a deleção da imagem dele ali, pode pedir para que tire essa imagem ali, ele tem o direito, correto? Mas tem mais de uma pessoa dentro dessa imagem. É possível que a gente faça lá, por exemplo, vai lá e através de um aplicativo a gente oculta o rosto dele, a gente está legal dessa forma ou não? Tem que ser deletado mesmo os dados? Então, vamos lá, Rodrigo, né? Veja, durante a prestação do serviço, então vou imaginar que é uma indústria, uma fábrica, uma prestação de serviço, você está filmando seus funcionários por uma questão de segurança, questão de produtividade, o que quer que seja, durante a execução, a prestação de serviços dele. Você pode manter essa gravação, né? Ele não tem simplesmente esse direito, não, apague isso daqui. Você tem o direito de manter isso, certo? Então, a primeira ponto é assim, você como controlador da empresa, do RH, quem quer que seja, que monitora isso, porque é importante. Porque lá na frente alguém também pode te cobrar por essa gravação que você tinha. Ela pode ser importante para você. O próprio Ministério Público do Trabalho pode pedir isso para comprovar a segurança do trabalho dentro da empresa. Exato. O que você tem que tomar cuidado é a questão da finalidade disso e a evolução tecnológica pela qual nós estamos passando, que hoje as câmeras possuem novos recursos. Então, qual que é a preocupação que você tem que ter, por exemplo, quando for ofertada para a sua empresa uma nova câmera, uma nova tecnologia que consegue fazer reconhecimento facial, que consegue saber o que ele está dizendo. Então, você como gestor vai saber dos problemas que ele está passando na vida dele, porque você sabe o que ele está dizendo. Você vai saber se está falando mal ou bem do chefe, você vai saber a opção política dele. Então, aqueles dados simples que você hoje tem, que é saber se ele foi, se ele trabalhou, se ele não cometeu nada, uma falta, daqui a alguns meses ou anos, você vai trocar essa tecnologia, que é o que está acontecendo com os nossos clientes hoje. Eles trocam, porque hoje, quando a gente fala de câmera, é praticamente um scanner. Hoje, o RH quer saber, por exemplo, se o funcionário não está sofrendo de depressão. E uma câmera com reconhecimento facial hoje tem condições tecnológicas de dizer tudo isso, né? Só que para reconhecer essa imagem, para saber que eu estou depressivo, ela vai coletar muitas outras coisas. E aí aquela sua finalidade inicial,
que era controlar e impedir um acidente, uma violação de uma regra da companhia, foi estendida. Opa, então aí você precisa mudar as suas políticas, né? Então, assim, hoje a questão da câmera que a gente está acostumado, elas estão mudando muito radicalmente. Se isso ainda não foi ofertado para a sua empresa, em breve será. Já Estou foi dizendo isso. ofertado. Já foi. São equipamentos assim, olha, nível OCR. E uma das preocupações nossa, até antes disso, foi a questão do backdoor, de você ter câmeras no mercado, principalmente que vem da China, que você não sabe, mas ela consegue fazer um certo acesso. Então, optamos por um equipamento exclusivo para garantir esse ponto. Mas ainda tem essa questão que você está falando. Existe a possibilidade, sim, de mapear o rosto da pessoa e ler até lábios aí. Tá? Então, e aí você pode, eventualmente, identificar um dado sensível que não tem a ver com a prestação do serviço. E aí o que pode acontecer? Alguém mapeia isso, identifica isso, acaba por decidir, por exemplo, estou projetando, fazendo cenários, desligar aquele colaborador por alguma coisa que ele disse, teoricamente ali no confidence, no sigilo, para um colega de trabalho. A empresa não deveria saber daquilo. E aí, então, ele pode, numa eventual ação, uma reclamação trabalhista ou não, argumentar aí que os dados dele, né, os dados pessoais, aquilo que ele acredita, foi violado pela companhia com uma câmera de reconhecimento facial. Ô, Victor, uma pergunta. Nesse caso, como empresa, os funcionários não deveriam assinar um termo de conhecimento sobre a filmagem da câmera? E no caso de pessoas externas, né, que estejam visitando a empresa, elas não também teriam que ter conhecimento sobre a filmagem do ambiente? Parece a pergunta do padre, Ricardo. Paulo, quer falar essa? Vamos lá. Para essas questões onde o ambiente é filmado, já existe legislação municipal que diz que você tem que colocar no ambiente filmado uma placa indicativa. Então, nesse sentido, você não precisa pedir autorização desde que você tenha a placa informando que o ambiente é filmado e que a finalidade da filmagem desse ambiente é para segurança, tá? Qualquer finalidade claro, né? Qualquer finalidade diferente disso, aí sim você precisaria pedir o consentimento. Por quê? Na finalidade de segurança privada, você tem uma legislação especial que lhe permite fazer isso. Então, você tem a base legal de obrigação da lei para você coletar a imagem. Agora, vamos supor que essa câmera tem um mapa de calor, entendeu? E você coleta esse mapa de calor, é uma finalidade distinta. E aí sim você precisaria pegar o consentimento, informar isso por meio de um termo e fazer a pessoa ou assinar no ambiente físico, né? Ou dar o opt-in no ambiente virtual. Isso é muito comum em supermercado, por exemplo, né? Então, o supermercado, além de informar que o está sendo filmado, também vai ter que informar que existe essa particularidade na câmera, é isso? Exato. Se houver a particularidade na câmera do mapa de calor, vai ter que informar. Tá. E com relação aos funcionários, todos vão ter que estar cientes e vão ter que dar a autorização para poder... para que não tenha nenhum problema na filmagem, é isso? Isso. No momento da contratação, você já avisa que né, o ambiente é filmado para fins de segurança, né, e que a imagem deles vai ser utilizada apenas para fins de segurança. Com isso, você não precisa nem pegar autorização. Basta você informar no momento da contratação. Aí é uma forma de você alinhar com o RH da empresa. Tá. E mesmo que não seja só por uma questão de segurança, seja por uma outra questão, por exemplo, de fiscalização mesmo. Aí você tem que informar, entendeu? Você informa que você vai utilizar para fins de segurança, fiscalização. Hoje tem câmeras, né? Tem tecnologia em câmeras para saber se um funcionário está utilizando o EPI corretamente. Se você informar isso a ele, o titular do dado ele tem o direito à informação e explicação.
Então, se no momento da contratação você o informa, não há necessidade de pegar o consentimento. Mas informa, quando a gente fala informa, é por escrito, não verbalmente. Por escrito, sempre, por escrito. Posso adicionar um item aí nessa história de câmera e tal? Assim, imaginar que a gente liga para call center e os caras logo de cara avisam: esta ligação está sendo gravada para motivos de monitoração, qualidade, o diabo 4. No meio da conversa, a atendente começa: qual que é o seu nome? Qual que é o seu CPF? Qual que é o seu endereço? Qual que é o seu não sei o quê? Se no meio da conversa fala assim: não, eu não quero que você fique gravando isso, eu não quero que meu dado fique exposto. E aí? Porque, de uma certa forma, o call center ele precisa de um log dizendo que a pessoa foi atendida, não sei o quê, eles fazem métrica, VTMA, tal. E aí, tem aquela outra questão de que a gravação pode ser solicitada pelo cliente para, sei lá, o atendente me tratou mal, não sei o quê. Mas, assim, tudo bem que existe o fim, né, vou dizer, uma razão propriamente dito, né, da gravação. Como é que fica a questão do esquecimento? Tá bom, fez o processo, fui atendido, beleza, agora tá tudo resolvido, apaga tudo que é meu aí. Então, a gente tem que pensar, primeira coisa, que o consentimento não é a única forma de te dar o direito a tratar o dado, tá? Se a gente verificar lá no artigo 7º da Lei Geral, tem 10 incisos que justificam eu utilizar o dado. Então, lá tem tutela da saúde, tem pesquisa de opinião, tem execução de contrato, tem cumprimento à lei, tem execução de um direito regular do controlador. Então, nesse caso que você está falando aqui, vamos supor que a pessoa entre em contato, a atendente do saque fala: essa ligação vai ser gravada, né? E a pessoa fala: eu quero que não grave mais, porque se discutiu. A gravação não é só um direito do titular, passa a ser também um direito da empresa, porque essa gravação pode servir como uma prova em eventual ação na qual ele venha discutir que foi maltratado. Então, não há necessidade da empresa acatar o pedido do titular. Ela vai manter essa gravação porque ela tem uma justificativa plausível, que é a defesa do seu interesse. Tá? Então, nesse sentido, não há que se falar em direito ao esquecimento ou coisa do tipo. A empresa pode se manter. Um outro exemplo muito comum é quando um funcionário sai de uma empresa e aí ele fala: agora eu estou saindo da empresa e eu quero que o RH e o departamento pessoal apaguem todos os meus dados sobre vencimentos, sobre retirada, sobre o meu convênio médico. E aí a empresa vai dizer: para algumas finalidades eu não vou apagar. Exemplo, uma pessoa pode sair do emprego e ajuizar uma ação trabalhista. Tem 2 anos para reclamar os últimos 5. Então, a empresa tem o direito, para fazer a sua defesa, de manter os dados para fins trabalhistas por 5 anos. Para fins previdenciários, tem leis dizendo que a empresa tem que permanecer com os dados pessoais para registro do INSS por 20 anos. Então, não é o funcionário não vai ligar e vai falar assim: eu quero que apague, e a empresa vai apagar. Para isso, tem que fazer o quê? O estudo de cada finalidade e ver a base legal de cada uma das finalidades determinadas na lei para você saber: não, isso aqui eu vou manter porque eu tenho que executar um contrato, ou isso aqui eu tenho que manter porque é do legítimo interesse da empresa, ou aquele outro dado eu vou manter porque eu ainda posso fazer defesa numa ação judicial. Agora, vendo pelo outro lado, que é o lado do call center propriamente dito. Eu já tive experiências de que o atendente ele precisa preencher, sei lá, 4, 5 sistemas diferentes. Uma vez que a função ou a prestação do serviço ela é dada por um terceiro que acaba usando os serviços da empresa que o contratou.
E, às vezes, essa empresa subcontrata o serviço de outros. E aí, para facilitar, o cara digita isso num testpad, no notepad na área de trabalho dele, para que ele não precise ficar colocando nome, CPF. Então, ele guarda isso dentro de um arquivinho qualquer lá, na estação dele, um TXT qualquer lá. Eu já vi isso na prática. Tá? Como que no caso... Você precaver isso? Porque, de uma certa forma, ela, então, quando subcontratar ou quando vender o serviço, ela tem que exigir da empresa faça isso, que a empresa provenha sistemas que já têm as informações interligadas, que senão ela não consegue, entendeu, garantir a integridade ou a privacidade, ou sei lá, porque a pessoa tem lá a cópia, manuseio daquele dado de uma forma que não é sistêmica, entendeu? Então, na semana passada a gente fez a palestra para uma representante do sindicato de call centers, né? E ela veio falar isso. Ela apresentou alguns exemplos parecidos com esse, e aí a questão, ela tem duas respostas, tá? Por parte do call center, ele pode fazer essa exigência de sistema? Pode, entendeu? Mas se o contratante do call center falar eu não tenho, né? O que o contratante vai exigir do call center? Dê o treinamento necessário para que, se ele colocar isso no notepad, ele apague isso todo dia e o seu TI garanta que esses dados vão ser apagados ou estejam em segurança. Por isso que a gente bate tanto na tecla do treinamento. Tá? Eu também. Aí, no caso, isso entraria no dia, falando que tem esse risco, como é que você vai mitigar esse risco, e como que TI implementou soluções ou procedimentos ou processos para que isso não seja uma violação. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Lembra na primeira pergunta que alguém me perguntou sobre o relatório de impacto, né? Se eu fosse o contratante do call center, eu ia falar, me dá seu relatório de impacto. Me mostra aqui qual é o treinamento que você deu, aonde você guarda e como está mapeado esses dados não estruturados que o seu atendente de call center anota. Para eu saber se ele tem a segurança necessária para eu contratar ele. É importante dizer, né, Paulo, que a fase que as empresas estão agora, as empresas que já começaram o trabalho de adequação, é exatamente isso. É identificar situações como essa, exato, que é uma situação de risco. É uma situação que não deveria acontecer. E não é só a empresa de call center. É o que a gente está vendo, assim, demais. É o controle paralelo. As empresas, as grandes, as gigantescas, as multinacionais, todas têm sistemas. Só que as pessoas têm a sua própria metodologia. Então, é a área comercial. Cada um tem... eu vou guardar no meu caderno. O que você guardou no caderno? Todos os dados dos meus clientes. Poxa, então você levou o seu caderno, então tá lá todos os dados. Então, você levou para fora da organização. Por isso que a gente bate na tecla que não é só uma questão de TI. É uma questão de governança. Pronto, é isso, então, que eu queria tentar juntar esse assunto já que foi tocado no call center. Boa noite, pessoal, primeiro. A respeito da situação da gravação da ligação. O Paulo ele falou a respeito a gente tem que ver contratualmente como é que está acordado isso. Porque a empresa ela precisa disso e o cliente muitas vezes precisa disso. Por mais que ele não queira, ele peça para parar a gravação. Beleza. Mas até que ponto a LGPD ela vai sobressair ou não uma solicitação da Anatel? Quando a gente pensa nesse caso, que a Anatel ela exige hoje, ela obriga uma gravação. Então vocês têm qual que é a ideia em cima disso hoje? Então, a LGPD não vai sobrepor. Como a regra da Anatel é uma regra específica, ela vai ser a base legal para a finalidade de guarda, de gravação e coleta de dados pessoais para fins de saque. Perfeito, beleza. Beleza, é isso mesmo. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria contar rapidinho uma atividade que eu faço lá no meu trabalho. Eu trabalho no Instituto de Protesto, que é uma entidade que ela representa os cartórios de protesto. Eu tenho uma ação específica que eu faço mensalmente com as companhias de energia elétrica, tá? Então, por exemplo, as companhias de energia elétrica utilizam o serviço dos cartórios para protestar
títulos que não estão que já estão vencidos e o pessoal não faz o pagamento. Após o pagamento desses títulos, esses títulos ficam disponíveis, que a gente chama num processo de anuência eletrônica, tá? E os usuários, os clientes dessas companhias elétricas, precisam fazer o pagamento das taxas cartorárias para que eles possam ter o nome deles regularizado, tá? Então, eu recebo da companhia elétrica uma relação com todas essas pessoas que fizeram os pagamentos das contas em atraso, mas ainda não regularizaram a situação no cartório. Então, elas pagam a conta e ficam ainda com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Então, o que eu faço? Eu pego esses telefones que a companhia de energia elétrica me manda e encaminho um SMS para esses clientes da companhia. Aí, o que acontece? Eles entram, através desse SMS, numa hot page, e lá eu dou toda a orientação para ele de como ele pode fazer para cancelar o protesto. Eu dou uma explicação, dizendo se ele quer fazer o procedimento, ele clica lá no botão quero continuar, ele vai informar o número dele, eu vou relacionar os títulos que estão nessa situação de que ele precisa fazer o cancelamento. Se ele quiser prosseguir, ele gera um boleto e pode efetuar o pagamento e o cartório vai fazer a baixa do protesto, tá? Não sei se deu para ficar claro todo o processo. Mas qual que é a finalidade disso? De certa forma, colaborar com o usuário que faz o pagamento da conta e continua com o nome negativado por falta de informação, e também colaborar com o cartório, que isso traz uma receita para o cartório também, tá? A forma como eu estou atuando de encaminhar um SMS para o cliente da Eletropaulo, ela é uma forma inadequada segundo a lei, correto ou não? Eu vou usar o que o advogado mais usa, que é o depende, né? Tá. Vamos lá. Eu obtive essa informação da Eletropaulo. Eu não sei se provavelmente a Eletropaulo tem um opt-in, mas eu, cartório, que estou mandando, não tenho um opt-in do cliente. Então, mas você chegou no ponto nevrálgico aí. Se a Eletropaulo fala para o cliente que, em caso de inadimplemento, ela vai compartilhar os dados com empresas terceiras para auxiliar no pagamento. Se a Eletropaulo fizer isso, entendeu? Você vai estar atuando de forma correta, porque ela já está informando que ela vai fazer esse compartilhamento. A grande questão é se a Eletropaulo não informa. É muito provável que não informe. Aí o que você vai ter que fazer? Conversar com a Eletropaulo e falar, passe a informar, porque é um dos direitos do titular do 18 é saber para quem é compartilhado o dado. Entendeu? Para a Eletropaulo informar lá na ponta. Então, mas isso não é, de uma certa forma, um serviço beneficiando a pessoa? Porque, pelo que eu entendi, eu também acho isso. É a mesma coisa de você, sei lá, chega no posto de gasolina, dá o seu CPF, aí o cara vira e manda para você, eu consultei aqui, você tá com uma multinha aqui, velho. Não é melhor você dar uma olhada antes? Pessoal, podemos esquecer esse argumento. A lei não fala nada de que quando você estiver beneficiando alguém, você pode tratar os dados de outra finalidade. Se assim fosse, você imagina, então eu vou oferecer para o Ricardo, para o Paulo, para o César, tudo aquilo que eu acho que eles vão querer. Por quê? Porque eu quero a satisfação deles, mas eu não quero que você me ofereça. Então, esse argumento, podem aí riscar, mas é para o bem do consumidor. Em nenhum momento da lei, a lei está dizendo isso. A lei fala que você tem que utilizar os dados. Está nesse slide aqui que o César me ajudou, o Paulo falou dele, né, no artigo 7º. Você tem que achar um desses itens aqui. Então, isso daqui é um manual para vocês. Se não se encaixar em uma dessas caixinhas, meu amigo, você está fazendo um tratamento irregular. E vocês vão ver aqui que cliente satisfeito, porque é muito subjetivo, não está aqui. Entendeu? Então, se fosse por isso, o Facebook não teria nenhum problema de fazer das multas que ele já sofreu,
Afinal, ele só queria oferecer para as pessoas alguma coisa que ele acredita que as pessoas iam querer. Então, assim, se não tiver numa dessas 10 caixinhas, é tratamento irregular de dados. No meu caso, é um tratamento irregular de dados, se a gente for avaliar. Eu recebo de todos os tipos de argumentos, desde elogio até xingamento de todos os lados, eu recebo. Mas, por exemplo, se eu não tiver do outro lado, então, o opt-in e um termo que a Eletropolo capturou do cliente, eu estou agindo de forma irregular. É isso. Exato. Tá. Agora me chamou a atenção uma das coisas que eu até comentei com o César há pouco tempo, né? A primeira é a limitação do uso do Big Data, porque você perde aquela... deixa eu coletar um monte de coisa e ver o que dá. De uma certa forma, se para tudo que eu preciso fazer, eu tenho que pensar antes e pedir autorização, eu perco, de uma certa forma, o fator surpresa se eu quiser encantar o cliente com uma coisa diferente. Eu vou dar exemplo para você, porque assim, vocês precisam... A gente tem a missão aqui de mostrar para vocês os exemplos que a gente já viu e alguns que a gente não viu, a gente ouviu falar. Assim, é caso que a gente brinca em cursos, é você querer encantar um cliente de hotel, porque você conhece as preferências dele. Isso. Então, há o João e a Maria num hotel, e o hotel sabe que o João e a Maria gostam de comer chocolate, tá? Então, o cadastro é sempre feito em nome do João. João com Maria, quando eles chegam no hotel, eles recebem uma cesta de chocolate. Entretanto, o João foi com a Silvia naquele hotel. E o hotel quer fazer o quê com o João, pessoal? Quer agradar. Só que ele não foi com a Maria, ele foi com a Silvia. E aí, o que o hotel faz? Entrega para o João e para a Silvia uma caixa de chocolate. Conforme nós sabemos que você gosta de chocolate, João, tá aqui um agrado para você. E aí a Silvia vira para o João e fala, mas você já esteve aqui antes, João? Caso real, já aconteceu. O hotel só queria agradar. Eu não preciso dizer para vocês que o João teve problemas, né, pessoal? Para agradar, tem que ver se o outro quer ser agradado, né? Isso aí. Fala, Patrick, o que você quer falar aí? Não, eu ia falar, pior que essa é pegar o Wi-Fi, né? Aí é pior ainda do que o chocolate, né? Pega a senha do Wi-Fi a hora que chega. Não, eu queria perguntar até, eu gostei dessa abordagem dos doutores, né? No sentido de que a tecnologia tem se transformado rapidamente nos últimos anos, né? Coisas impensáveis hoje já são executadas e vão continuar mudando ao longo do tempo. E a gente sabe que muitas vezes as leis não vão acompanhar na mesma velocidade, né? E as empresas, basicamente, usam esses dados de maneira estratégica. Estamos falando aqui de muitas delas são core business de algumas empresas, né? Eu acredito que as empresas, de alguma forma, vão acabar criando mecanismos para continuar usufruindo dessa informação, e aí nem sempre talvez seja do meio legal ou de algum outro jeito. O que vocês têm encontrado nas conversas que vocês tiram com as empresas sobre esse ponto de como usar o dado estratégico que eles ainda têm acesso? Importante, Patrick, boa pergunta, né? Eu, por exemplo, lá no escritório com o Paulo, a gente tem algumas divisões. Eu estou muito focado na LGPD e inteligência artificial. Ou seja, as coisas novas que a gente já enfrenta um pouquinho e nos próximos meses isso vai ser assustador. Então, por exemplo, a gente tem aí um tratamento crescente dos metadados, né? Daquelas informações assim, eu tenho informação de muita gente, mas eu não vou tratar individualmente do João, da Maria, do Paulo. Então, esse metadados, isso hoje é o que tem muito valor para grandes mercados, né? Então, você sabe, por exemplo, a frequência num shopping center no final de semana. Você não sabe exatamente quem estará lá, mas você sabe quantas pessoas, o perfil dessas pessoas, sem saber que eu, Ricardo, estarei no shopping ABC, mas você sabe que terão 300 mil pessoas passando naquele shopping, o público é esse perfil, provavelmente terão lá, dos 300 mil, 5 mil advogados, com uma renda média de tanto a tanto. É aí que as grandes empresas, elas vão monetizar muito, né?
E aí, já falando de 5G e tudo mais. Agora, esse dado, as grandes empresas que tentarem aproveitar disso sem a devida, as bases legais do tratamento, a gente já antecipa o seguinte: todos os órgãos de defesa do consumidor vão virar o canhão para a defesa do titular de dados pessoais. Essa semana eu tive numa empresa que mexe com muitos dados. Muitos dados. E a expectativa deles é muito simples. O contencioso, e não foi nem eu que tive que dizer isso para eles. Eles disseram, o nosso contencioso de consumidor vai dobrar a partir de agosto do ano que vem. Porque eles sabem que eles não estão 100% e eles não ficarão 100%. Então, literalmente, aquela advogado, assim, às vezes o jurídico vai ser chamado. Aqui no nosso grupo tem o Gustavo, que tem uma experiência gigantesca em departamento jurídico. Às vezes o jurídico vai ser chamado a prestar esclarecimentos e a empresa vai fazer conta. Então, assim, não dá para esquecer que algumas empresas vivem disso. A gente tem cliente hoje que às vezes faz conta e decide por continuar um procedimento sabendo que ele pode estar sujeito a uma multa. Então, assim, o que a gente pode dizer é assim, a fiscalização vai ser muito forte. Milhares e milhares de processos vão acontecer, além de multas. Né? Tem que pensar no grande processo, na grande multa, e em milhares de, a gente chama de sangramentos, né? Aquelas picadinhas que machucam. E muitas empresas vão continuar fazendo. Paulo e Ricardo, só fazer uma pergunta bem simples. Eu tenho já um banco de dados em funcionamento, mas por alguma razão não atualizei digamos que o opt-in desse banco de dados. Ela não tem assinatura do novo termo. Isso significa que esse banco de dados está inútil para a minha empresa, é isso? Eu preciso começar um novo banco de dados com novas informações, com opt-in, com os novos termos assinados. É isso? Não, o que você pode fazer é o seguinte, você pode ter a alternativa do opt-out. Você pode mandar um e-mail para toda essa base de dados pedindo autorização para utilizá-los. Aqueles que derem a resposta, você vai poder utilizar. Aqueles que não responderem ou derem a negativa, você vai ter que abandonar esses dados. Ah, legal. Então, quer dizer, eu tenho essa possibilidade. Eu mandei um e-mail. Se ele não respondeu, significa que é um opt-in? Não. Significa que é um opt-out. O silêncio não indica anuência, tá? Para você ter o consentimento tem que ser expresso e por escrito. No ambiente virtual, por meio de um log do opt-in. Se ele não disser nada, você tem que descartar os dados. A chance de acontecer é muito pequena, né? Exato. Então, quer dizer, a princípio eu terei que ter um banco de dados novo, você concorda? Porque acho muito pouco provável que alguém responderia a um e-mail concordando com a prestação de serviço. Acho que esse ponto assim. É o que a gente tem visto hoje em dia. As empresas que já estão se organizando já têm mandado esse tipo de e-mail. Mas é importante, né, Paulo, falar o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente acha. Porque nesse grupo aqui de 25 pessoas, a gente quando fala no auditório de 300, a gente às vezes faz perguntas, as pessoas pensam diferente. Tem gente que quer dar o ok, tem gente que quer receber uma promoção personalizada, tem gente que quer continuar recebendo e-mail. Então, assim, a gente vê isso quando a gente fala num auditório, tem gente que fala assim, putz, essa lei é um lixo, vai prejudicar o meu negócio. Tem gente que gosta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que vai ser assim. A gente brinca, eu e o Paulo, a gente às vezes tem opiniões diferentes. Pô, isso aqui é bacana. Aí o Paulo fala, não, isso daqui eu acho que é um exagero. Então, assim, dentro das organizações, dentro dos mesmos departamentos, a gente vê isso. Por quê? Porque mexe com a formação de cada um de nós. Né? Eu, por exemplo, eu ganhei, quando eu comprei um celular novo, veio um relógio inteligente. Rapaz, olha, 3 minutos eu já estava com o relógio no pulso, eu dei ok para tudo. Porque eu queria colocar um relógio novo,
pode medir meu batimento, meu sentimento, pode medir tudo. E se um dia esse relógio puder salvar a minha vida, eu quero. Mas por quê? Porque eu sei que eu não estou em forma. Então, se aquele relógio puder me ajudar, eu estou dando ok para tudo. Tem gente que está sem relógio, não está usando mais celular, está usando um celular antigo, que não tem nem, né, só tem SMS, olhe lá, não tem geolocalização. Poxa, eu quero. Vou imaginar que eu estou sendo vítima de um sequestro. O meu celular vai dizer onde eu estou. Não é interessante? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas, dentro do cenário de LGPD, elas pensam diferente. Sim. E mesmo porque a gente está pavimentando a nova geração, né? Que para eles, o mindset de que é tudo conectado, tudo é online, tudo na mão, tudo na base de um clique, tudo pode. Então, talvez, eu acho que para nós hoje, que a gente vem de uma cultura e de algumas crenças de que essa transformação, o mundo digital, sei lá, é meio ofensivo, não sei o quê. Talvez para o meu filho ele vai fazer isso, ele vai aceitar tudo que ele deve pensar igual. Agora, por um outro lado, pensando numa grande empresa, se eu invisto hoje num sistema de inteligência artificial, que daqui a pouco ele vai começar a aprender sozinho, ele vai começar a ajudar, vai começar a tomar decisões, vai começar a fazer perguntas, que talvez eu nem previ que isso iria acontecer. Então, no caso dele começar a levantar informações que eu nem previ, eu nem posso habilitar uma inteligência artificial sem antes pedir a anuência do cara, se o cara vai permitir, se o cara não vai. Como é que vocês estão vendo isso daí? Não, ó, pensa num exemplo tem os vídeos, né? Tem alguns amigos, eu já uso um assistente pessoal em casa. Foi uma decisão, as pessoas vão decidir comprar um assistente pessoal. Esse assistente, como eu decidi comprar um relógio, como eu decidi comprar um celular. E quando eu não quero alguma funcionalidade, eu desabilito. Mas se eu tenho um assistente pessoal que reconhece a minha voz e eu peço uma indicação para ele, então, assim, as pessoas já estão decidindo isso. Tem gente que não vai querer, né? Vai ser um pouco mais difícil viver fora disso tudo. Seria mais difícil, talvez, para todos nós estarmos aqui se a gente não tivesse o WhatsApp. Tem gente hoje que não usa o WhatsApp, nem nenhum mensageiro. Por quê? Foi uma opinião, uma decisão. Então, assim, vai da decisão pessoal de cada um mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. Oi, César. Eu vou estar o pandareco, Paulo. É o seguinte, é uma pergunta técnica. A gente estava discutindo aqui o uso do DPIA. E eu acredito assim, que o DPIA é um documento multifacetado. Você usa ele para analisar um novo negócio, alguma coisa que você faça Você usa ele para análise de risco. Eu notei você falando agora, Paulo, que era um DPIA em construção, quer dizer, como se você tivesse feito uma espécie de assessment e colocasse tudo num documento só e ele ficasse crescendo. Você enxerga desse jeito uma implantação? Não, eu concordo com você que o DPIA ele é um documento fixo, né? É a foto da empresa com relação a dados e o assessment, seu respectivo risco, num determinado ponto do tempo. Mas o relatório de impacto, sim, César. O relatório de impacto é algo mutante. Ele é algo que é sempre complementado. Porque vamos pensar numa grande empresa que ela tem uma entrada e saída de funcionários, ela perde 20% da força dos funcionários, ela é renovada a cada ano. Então, eu vou ter que dar treinamento todo ano. Então, pro relatório de impacto, eu não preciso mudar o DPIA, mas eu preciso complementar o relatório com treinamentos, né, e documentos que demonstrem a segurança da informação diante desses novos funcionários. Então, de uma certa forma, o DPIA vai te dar o caminho para você identificar que você precisa dar o treinamento, visto que você tem um turnover muito alto. Isso. O relatório de impacto vai te dar o subsídio da evidência de que você está seguindo a recomendação do DPIA. Exatamente. E aí o DPIA vai ser, como o relatório de impacto vai fazer menção ao DPIA,
Por isso que a gente recomenda que dentro do relatório de impacto, um dos documentos seja o DPIA, exatamente para ser o quê? O fundamento do seu plano de ação, do seu roadmap ali. Entendi. O mais engraçado é que a gente continua tentando encontrar alguém que consiga fazer esse meio de campo, né? É difícil. Eu não sei se a Bruna tá com fone ou não, mas ela está perguntando. O DPIA é parte do relatório de impacto, é certo? Isso. Eu também achava que o DPIA era parte do relatório de impacto. Ele é parte do relatório de impacto, sim. Tá. Então, peraí. O DPIA é parte do relatório de impacto num dado momento. Visto Exato. que o relatório de impacto, ele é... O DPIA e o Data Cycle, eles são, vamos dizer, os primeiros documentos do relatório de impacto. Com base neles, você vai ter o Gap Analysis e o seu Roadmap de implementação. Tudo aquilo que você colocar em prática para implementar, você complementa o relatório de impacto. Entendeu? O DPIA Ele é o capítulo 1 do seu relatório de impacto. O DPIA é um ato de contrição, né? Isso. É isso. Bom, mais alguma pergunta, gente? Posso deixar que vai até amanhã, velho. Não. Eu só tenho a agradecer ao Ricardo. Ô, Ricardo, dessa vez você está sentado. Da outra vez você está pulando. Estava no carro, né? Advogado mais eclético que eu já vi para fazer. Foi uma loucura. Mas foi muito bom. Muito obrigado, Ricardo. Paulo, prazer tê-los aqui. Gravei separado. Amanhã eu mando o link para vocês. Tá bom. Vocês verem. Eu acho que o pessoal vai querer também, e vai ser disponibilizado para vocês essa apresentação, né, César? Já está. Ótimo, isso aí. Tá bom? Legal, obrigado, viu? Estamos à disposição de vocês aí. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Só um Obrigadão, recadinho. No nosso site LGPD Brasil tem um guia da LGPD simplificada, tá lá um e-book para vocês fazerem o uso aí o melhor proveito possível. Brasil. Ok. Obrigado, Paulo. Um abraço, Valeu, gente. gente. Até mais. Boa noite para vocês. Valeu, abraço.